Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, desta vez para, mantendo-nos na Europa, pedir ao embaixador que nos diga como é que está a acompanhar as próximas eleições na Eslováquia, onde aparentemente o país se prepara para se lançar novamente nos braços da social-democracia, não lhe parece, embaixador? É uma social-democracia bastante radical. Exato. Ah, é curioso, havia um colega seu chamado Eduardo Guerra Carneiro, que era um poeta que parava muito pelo Cenobé. O Eduardo tinha um livro chamado Isto Anda Tudo Ligado. E a prova provada de que isto anda tudo ligado é que estas eleições na Eslováquia estão muito ligadas a tudo aquilo com que acabamos de dizer e a própria situação do terreno na guerra da Ucrânia. A Eslováquia é um país que tem um curso ciclotímico desde a sua separação da República Checa, era a antiga Checoslováquia, eh, foi sempre marcada por um pendor às vezes autoritário. O famoso líder Mečiar era o líder mais autoritário e depois teve momentos mais de democracia liberal e vive neste quadro. eh, Tem uma estrutura partidária muito partida e em particular que se vai recompondo ao longo do tempo. Tem um modelo político idêntico ao português, um Presidente da República eleito por sufrágio direto universal, por 5 anos, uma Assembleia, um Parlamento que tem eleito por 4 anos, na lógica da nomeação de um governo com base nas maiorias do Parlamento, com o Presidente da República com poderes limitados, nomeadamente na área externa. Portanto, estamos aqui num modelo que, digamos, funciona à volta dos humores do eleitorado, como é natural nos países democráticos. Acontece que uma figura tradicional da política eslovaca, que é Robert Fico, que já foi primeiro-ministro 2 vezes e foi candidato à presidência da República uma vez, parece ter agora condições de regressar. E Fico é uma figura, eu diria que não está muito distante, bom, estava a falar da social-democracia, mas não está muito distante da figura de Viktor Orban, por exemplo, em matéria da posição face à questão ucraniana. A Eslováquia vive na fronteira da Ucrânia. Pela Eslováquia passaram muitos refugiados a quando do início da guerra. O governo eslovaco era um governo extremamente pró-Zelensky e teve atitudes muito positivas, inclusivamente cedeu os primeiros MiGs à Ucrânia, deixou entrar pelo seu território vários dos mercenários que foram apoiar o governo ucraniano. Só que a guerra tem um efeito, digamos, bumerangue perante as economias e as sociedades, e a sociedade eslovaca está a pagar um preço grande por esta guerra. E, em particular, reagiu fortemente, como aliás estão a reagir outros países europeus, àquilo que foi a proposta da União Europeia de entrada, de trânsito de cereais ucranianos, dadas as dificuldades criadas pela Rússia no Mar Negro, através do território, particularmente com a possibilidade desses mesmos cereais serem vendidos nesses próprios países. Isto afetou a Polónia, mas afetou a Roménia, afetou a Eslováquia, e está a criar uma reação por parte dos agricultores desses países que vêm entrar cereais mais baratos. Dir-se, mas isto é uma ação de apoio também à própria Ucrânia. É verdade, mas quando toca a interesses e a interesses de bolso, naturalmente que há setores da opinião pública que não reagem da mesma forma. E é exatamente essa reação negativa face à guerra e às consequências da guerra que criou o caldo de cultura em que renasceu Robert Fico, outra vez. A estrutura do seu eventual futuro governo, todas as sondagens lhe dão a possibilidade no dia 30 de setembro ser eleito, é uma estrutura muito partida, muito fragmentada. A ideia é que poderá ter 20% dos votos, o que significa que terá que fazer alianças. Essas alianças são, ao que parece, com os partidos mais à direita. Estamos a falar mesmo ao nível da extrema-direita. Portanto, poderá haver uma coligação de 4 ou 5 partidos, o que é sempre fragilizante para quem dirige o governo.
Mas o que poderá significar para efeitos europeus e para efeitos da guerra é, digamos, o reforço de um pilar que vai contra a tal vontade comum da Comissão Europeia, a tal vontade comum que se tem vindo a expressar no quadro europeu, e que reforça, de certa maneira, a postura, em particular, da Hungria, mas também, e esta é a grande novidade, António, na última semana, mas também da Polónia. A Polónia, que é o grande país apoiante da Ucrânia, precisamente por causa desta história dos cereais, e precisamente pela reação dos seus agricultores, e porque estamos em tempo de eleições dentro da Polónia, está a ter atitudes, digamos, de grande desafio face à Ucrânia. E afastando-se um bocadinho, não necessariamente do apoio militante à ação antirrussa na Ucrânia, mas das consequências que esta ação tem para a sua economia. Aliás, o governo ucraniano já se queixou amargamente sobre essa verdade, matéria, não é? mas há uma declaração do presidente Duda a propósito da Ucrânia, dizendo que uma declaração extremamente forte, que diz basicamente o seguinte: não há nada pior e mais arriscado do que dar a mão a alguém que está a afundar-se e que está a afogar-se. Porque a tentação da pessoa que está a afogar-se de levar o outro também para se afogar é elevadíssima, no seu desespero. E isso significa, portanto, que a Polónia não quer, neste seu desespero, ser conduzida para uma situação de dependência da própria condução das coisas na Ucrânia. Mas a Polónia aqui está muito dividida, porque a Polónia é talvez dos países que tem uma posição mais anti-russa, e dificilmente gostaria que houvesse algo no desfecho da guerra da Ucrânia que pudesse significar uma vitória da Rússia. Quanto a isso, as coisas são muito claras. Portanto, o que significa, volto a dizê-lo, isto é na Polónia a questão que temos na Eslováquia, que as consequências de natureza económica da guerra acabam por moldar a própria atitude política por parte dos governos. E na Eslováquia, eu digo isto porque fui várias vezes à Eslováquia e conheci a Eslováquia antes da sua entrada para a União Europeia. O grande fator, digamos, de união dentro da Eslováquia durante muito tempo era a questão da NATO e a questão da sua vontade de aderir à NATO. A NATO, pelas sondagens que hoje existem na Eslováquia, é uma pertença da Eslováquia extremamente contestada pela maioria da opinião pública. A NATO continua, a Eslováquia continua na NATO, isso não há mais pequena dúvida, mas toda a gente reconhece que se houvesse um referendo hoje em dia na Eslováquia para pertencer à NATO, haveria uma reação da natureza negativa. E, portanto, vamos a ver como é que Roberto Fico vai formatar o seu provável governo depois de 30 de setembro. Vamos a ver como é que isso tem consequências ou não naquilo que é a postura internacional, nomeadamente europeia, por parte da Eslováquia. E vamos a ver também como é que reagem os Estados Unidos a isso, num ano que já percebemos que é um ano de phasing out, de saída desta administração, e de grandes incógnitas relativamente ao que será a América depois do dia 5 de novembro de 2024. Claro, é um assunto que voltaremos com certeza depois de 30 de setembro, até porque muito provavelmente haverá implicações em perspectiva para as eleições europeias de maio e junho do próximo ano. Exatamente. Obrigado, embaixador. O programa ficou hoje por aqui. Continua a seguir-nos nos podcasts que encontra nos sites do Jornal Económico e até para a semana. Obrigado.